Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, veremos que a quarentena do Sinai teve repercussão terrível sobre o povo e sobre a vida de Moisés, não é? Temos lições importantes a refletir sobre o que a quarentena pode gerar. Em algumas pessoas, reconhecimento da soberania de Deus e o temor nos corações para servir melhor ao Senhor. Em outras pessoas, como no caso de Israel, não é? Que adorou o bezerro de ouro, pode causar sentimentos negativos, de indiferença e desprezo à palavra de Deus. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no Fonte de Vida anterior, vimos que Deus prometeu enviar um anjo para seguir na jornada pelo deserto abrasador com Moisés e o povo que tiraram do Egito. Assim, Deus decidiu, porque o povo era extremamente obstinado em desobedecer ao Senhor. Imagine o povo de hoje, nas igrejas. Nenhum povo viu tantos sinais e maravilhas operadas por Deus em seu meio, desde que os tirou da escravidão do Egito. No entanto, sempre havia desobediência e rebelião, culminando com a fabricação do bezerro de ouro durante a quarentena de Moisés perante Deus para receber as leis do Senhor nas tábuas de pedra, não é? Deus não mais queria ir com o povo. Ao saber da triste notícia de que Deus não mais iria com eles, o povo se desesperou e chorou, e Moisés também se angustiou e pediu a Deus que o orientasse, pois sem a sua direção e a sua presença não iria adiante com o povo. Vimos que Deus ouviu a oração de Moisés e lhe tranquilizou, dizendo: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Êxodo 33, 14. E Deus, que é misericordioso, fez promessas grandiosas a Moisés em favor do povo e declarou a Moisés o pacto ou o concerto que ele faria com eles, prometendo bênçãos maravilhosas de vitória sobre todos os seus inimigos, contanto que obedecesse a sua palavra. Sobretudo quanto à reverência e o respeito à adoração exclusiva ao Senhor. Infelizmente, depois o povo de Israel não cumpriu o concerto que Deus fez com eles e sofreram terríveis consequências. O juízo de Deus se fez sentir através do cativeiro assírio, cativeiro babilônico e tantos outros males que eles sobrevieram. Hoje vamos falar sobre outra quarentena na Bíblia, a que foi vivida pelo profeta Elias, depois do confronto com os profetas de Baal. O livro de 1 Reis, no capítulo 18, nos mostra que Deus mandou o profeta Elias ir ao rei ímpio Acabe e confrontar a pecaminosidade de Israel, que, incitado pela mulher maldita, maldita do rei, levava o povo a adorar ao deus Baal e ao deus Azera. O profeta Elias foi usado por Deus para denunciar a terrível idolatria em que o povo se envolveu no tempo do rei Acabe.
o povo que Deus tirara da escravidão do Egito e o levara a Canaã, a terra prometida, durante 40 anos pelo deserto. Se esqueceu das bênçãos, dos milagres, do livramento de Deus e seguiu as abominações de um rei incompetente e fraco que era dominado por sua mulher, a ímpia rainha Jezabel, que dominava o marido e também o reino. Mulher extremamente vaidosa e dominadora. O profeta, temeroso de ser morto, mas se apresentou diante do rei Acabe. O rei, vendo o profeta, disse: agora, pois, envia e ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiam, e se Baal é Deus, seguiam. Porém o povo não lhe respondeu nada. 1 Reis 18, 19, 21. No dia marcado para aquele encontro tremendo entre o homem de Deus e os 850 profetas do diabo, todo o povo foi reunido no amplo lugar, escolhido por Elias e pelo rei. O profeta, cheio de unção e do poder de Deus, fez um grande desafio ao povo idólatra e mandou construir um altar de pedras e disse ao povo que seus profetas tivessem precedência, invocassem primeiro a Baal, aos seus deuses, e se seus deuses respondessem com fogo, eles seriam exaltados. E o profeta Elias haveria de invocar também ao Deus de Israel. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Começou a disputa entre o diabo e o Deus de Elias. Os profetas de Baal fizeram um altar, colocaram a lenha sobre as pedras e o holocausto sobre o altar. E começaram a clamar o seu falso Deus, que mandasse fogo. Clamaram desde a manhã até meio-dia, dizendo: Baal, Baal, manda fogo, Baal. E nada. Ficaram exaustos e se cortavam todos para agradar a Baal, mas não houve resposta alguma. 1 Reis 18, 25 a 29. Decepção e desespero. O falso Deus não mandou fogo, não respondeu nada. Na verdade, era um Deus demônio. Então, o homem de Deus, o profeta Elias, tomou 12 pedras e fez outro altar. Cada pedra daquela representava uma tribo de Israel. Colocou tudo em ordem, arrumou as pedras, colocou a lenha em cima do altar e o bezerro oferecido em cima da lenha. Toda a multidão dos adoradores do diabo observava com grande expectativa, que não era para tocar fogo, não, era para descer fogo do céu. Além disso, para provar que Deus é Deus, mandou fazer um rego, veja só, o profeta Elias, fazer um rego em redor do altar e mandou derramar água sobre o altar, molhando o sacrifício, encharcando a lenha toda. Mandou derramar água 3 vezes. Por aí você sabe, estava tudo molhado. Mas veja o que aconteceu. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos em terra e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então caiu fogo do Senhor e consumiu tudo,
tudo, lambeu água, tudo. Que maravilha, né, irmão? O povo ficou atônito, caiu mesmo sobre os rostos dele e disseram isso. Só o Senhor é Deus, não é? Só o Senhor é Deus. Que maravilhas. 1 Reis 18, 37, 38. Assim, meus irmãos, no próximo programa, nós veremos como Elias teve que fugir com medo de ser morto e ficou vários dias confinado numa caverna, né? Uma verdadeira quarentena, até sair de lá por ordem de Deus. Eu pergunto, como vai você e sua família nessa quarentena pela pandemia do Covid-19? Está procurando buscar mais a presença de Deus? Ou você ou seus filhos aproveitam para ficar ociosos, apenas vendo filmes ou novelas? Cuidado, Deus não está morto. Ele anota tudo o que fazemos ou deixar de fazer e dará a cada um uma recompensa por seus pensamentos e obras. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Estás cansado, caluniado, ninguém mais acredita em você. Não tem azeite, secou o vaso, nem mesmo um profeta pra dizer: traga a vasilha, tome emprestado e veja o que vai acontecer. Chegou a hora de ir embora, a prova que quase mata você. Chegou a hora de mudar a história. Deus prometeu, não vai faltar azeite. Chegou o anjo com tua vitória. É de Deus, aceite. Você não vai chorar mais de tristeza. Não vai faltar o pão na tua mesa. Hoje Deus faz, se prometeu é certeza. Desse vale, corra pra monte, a nuvem te protege até chegar. Se no deserto está a fonte, o impossível Deus assim fará. Cante o hino, grite bem alto e veja que o mar já se abriu. Chegou a hora, toque a buzina e veja Jericó não resiste. Chegou a hora de mudar a história. Deus prometeu, não vai voltar azeite. Chegou o anjo com tua vitória. É de Deus, aceite. Você não vai chorar mais de tristeza. Não vai faltar o pão na tua mesa. Hoje Deus faz, se prometeu é certeza. Chegou a hora de mudar a história. Deus prometeu, não vai voltar a ser.
Deus. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my my, discover what's deep inside. Oh my my, loving everything I find. La 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 la, la la, my my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, começa agora mais um Visão Panorâmica. Confira os destaques de hoje. A DEPAR continua no retorno aos cultos presenciais. Países islâmicos são os maiores perseguidores do cristianismo em todo o mundo. Pastor Elinaldo Renovato continua a lembrar a importância do culto doméstico. É já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223 7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A DEPAR continua no retorno aos cultos presenciais. Em Parnamirim, a Assembleia de Deus recomeçou a realização dos cultos presenciais, respeitando as determinações do decreto municipal, que liberou a frequência de 30% da capacidade de lotação dos templos, com observação das normas de segurança sanitária, como o uso de álcool gel na entrada e na saída das reuniões, o uso de máscaras faciais e o distanciamento entre as pessoas. No culto de domingo, dia 26, no Templo Sede, no último domingo, houve frequência de 97 pessoas. No terceiro domingo, dia 2 de agosto, houve 60 pessoas no culto das 17 horas e 90 pessoas no segundo culto. Isso demonstra que os irmãos ainda estão com receio de se deslocarem aos templos, face à propaganda alarmista sobre a pandemia nos meios de comunicação. Os cultos de Santa Ceia ainda continuam suspensos, face ao decreto municipal que determina que não podem ser distribuídos materiais ou itens aos frequentadores das reuniões. Naturalmente que tal proibição, ainda que não seja clara quanto aos elementos da ceia, a direção da igreja entendeu que é prudente evitar sua realização, mesmo com todos os cuidados necessários. Países islâmicos são os maiores perseguidores do cristianismo no mundo. De acordo com o site cristão Notícias Gospel, atualmente o Irã ocupa o 8º lugar na lista mundial de perseguição religiosa publicada pela organização Portas Abertas. A conversão ao cristianismo nesse país é vista como um ato de desrespeito para os muçulmanos, razão pela qual até cultos online estão sendo proibidos durante a pandemia do novo coronavírus. Vejam o que significa um tipo de fé carregada de intolerância e de cerceamento da fé individual das pessoas. Conforme dá conta ao site, a lei que proíbe os cultos cristãos online foi aprovada na surdina e já está produzindo um impacto negativo profundo com o aumento considerável de prisões, segundo informações da Mission Network News. A lei também torna ilegal qualquer tipo de material cristão baixado na internet, como chats, bate-papos e seminários cristãos. Para tentar justificar a sua intolerância, o governo alega que essas atividades cristãs são uma espécie de alienação ideológica.
O informativo constata que se alguém for pego em seu local de trabalho acessando ou recebendo qualquer conteúdo cristão, será demitido antes mesmo de ser levado ao juiz, podendo ser condenado a pelo menos 5 anos de prisão. Um porta-voz da MNN, chamado Reza, colaborador da Global Catholic Ministries, confirmou o cenário de extrema perseguição religiosa vivenciado pelos cristãos no Irã. Ainda assim, diz o site, apesar de todas as restrições, a igreja iraniana continua crescendo, causando um grande desconforto para as autoridades do país islâmico. O governo iraniano sabe que o Irã é a igreja que mais cresce no mundo e está aterrorizado com isso, disse Reza, destacando como Deus tem agido entre os crentes naquele país, assim como em todo o Oriente Médio. Sem dúvida alguma, o poder do Evangelho de Cristo está prevalecendo naquele país perseguidor dos cristãos. E o Afeganistão é o segundo com o crescimento da fé cristã mais rápido. Então, ao redor deles, Deus está avançando seu reino. O Evangelho está avançando com velocidade e urgência poderosas, e eles querem parar de qualquer maneira possível, afirmou. Essa realidade foi constatada através de dados online, os quais apontaram o aumento de 10 vezes mais conversões ao cristianismo, com cerca de 3.000 iranianos entregando suas vidas a Cristo a cada mês. Podemos ver nessas informações sobre perseguição aos cristãos no Irã uma prova eloquente de que se cumpre a palavra deixada por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, quando falando a seus discípulos, ele disse: "Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus capítulo 16, versículo 18. O mesmo está acontecendo na China, país comunista dominado por uma ditadura cruel. O governo comunista, materialista e ateu, que segue com o rigor os ensinos do agente do diabo Karl Marx e seu parceiro Engels, que declaram que toda religião deve ser eliminada da face da terra para que o socialismo seja implantado. Eles afirmavam que a religião é o ópio do povo, entorpecendo suas mentes, pelo fato de os praticantes do cristianismo e de outras religiões não se deixarem dominar por suas doutrinas satânicas. O governo comunista, idolatrado pelos esquerdistas brasileiros, já mandou destruir mais de 300 templos cristãos. Não satisfeito com esse crime contra os direitos humanos e universais, como direito à crença, à religião e à liberdade de expressão e de opinião, o ditador comunista, apavorado com o crescimento da igreja cristã naquele país, manda investigar as famílias que fazem cultos em seus lares, por terem seus locais de cultos destruídos. Atualmente, até os cultos nos lares estão sendo proibidos e pais de famílias presos injustamente apenas pelo fato de reunir seus familiares para adorar a Deus, de modo privado, sem incomodar qualquer pessoa, mas como são agentes do diabo, os comunistas não toleram sequer a fé familiar dos seus compatriotas. É a ação do maligno para destruir a propagação do Evangelho de Cristo, mas não conseguirão. Deus é maior que toda a ação ditatorial desses tiranos. O pastor Elinaldo Renovato continua a lembrar a importância do culto doméstico. O pastor Elinaldo Renovato, presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, mesmo antes da pandemia, já incentivava a realização do culto doméstico em todos os lares cristãos, como forma de fortalecer a vida espiritual dos crentes, com suas famílias em seus próprios lares. Durante esse período de quarentena, ele intensificou as recomendações para que as famílias aproveitem o tempo para realizar esse importante trabalho devocional em suas casas.
Para o pastor presidente da ADEPAR, o culto doméstico é uma das atividades do maior valor para a preservação da fé cristã nos lares dos que temem a Deus e amam a sua palavra. A quarentena vai passar, se Deus quiser, mas a preocupação do pastor Elinaldo é com a pós-quarentena. De um lado, há crentes que estão ansiosos para retornar a congregar nos templos para reunião coletiva e adorar a Deus. Por outro lado, há aqueles que estão se acomodando e se acostumando com a permanência em casa, assistindo comodamente os cultos online. Tal comportamento não é bom, pois desde o Antigo Testamento, Deus sempre escolheu e consagrou o lugar físico para o culto ao Senhor. Desde o santuário no deserto, passando pelo templo em Jerusalém, sempre Deus valorizou o lugar consagrado para a sua adoração. O salmista disse: "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor." Este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus amados irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez agradeço a Deus por vocês orarem por nós, nos abençoando e pedindo que Deus nos use através dessas mensagens. E eu quero orar por vocês neste momento. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvamos, Senhor, agradecido por tantos irmãos evangélicos e amigos não evangélicos que assistem esse programa. Abençoa todas as suas famílias, seus lares, derrama bênçãos de saúde, de paz e prosperidade. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Sai desse vale, corra pra monte, a nuvem te protege até chegar. Se no deserto está a fonte, o impossível Deus a se fará. Cante o hino, grite bem alto, e veja que o mar já se abriu. Chegou a hora, toque a buzina, e veja Jericó não resistiu.